Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo tudo sobre a minha remoção a laser de micropigmentação na sobrancelha. Vou falar o valor da sessão, se dói, por que eu resolvi fazer, o antes e depois e a minha recuperação. E se vocês quiserem assistir, continue aqui comigo. Eu fiz uma vez micropigmentação nas sobrancelhas há muitos anos. E aí, conforme eu for falando, eu vou vendo se eu acho fotos de como era. E ela, no começo, ela era bem escura quando fez. E foi a técnica usada fio a fio, então cada fiozinho sendo desenhado. Só que, quando eu fiz, ficou fininho os fios, mas de uns dias, semanas depois, ficou assim um fio, parece que estourado. Ficou mais grosso, sabe? Aí não parecia que era fio natural. Então não ficou natural nunca. E aí, gente, eu fiz e depois de um tempo tinha que fazer o retoque. E eu tinha que pagar 250 e depois 100 reais o retoque. Isso já faz há muitos anos, então hoje deve estar muito mais caro. E aí, eu nem cheguei aí fazer o retoque. Tem uma falha aqui, ó, que é essa daqui, ó, bem no começo, que desde que fez a primeira vez já tava essa falha. E aí, conforme foi passando os meses e anos, acabou que foi clareando aos poucos e ficando mais cinza, porque quando fez tava muito preta. E aqui, ó, eu acho que dá pra ver pelo vídeo que esse lado aqui, ele tá bem mais escuro que esse, principalmente aqui no comecinho, tá vendo? Que esse lado aqui é um pouco mais natural, mas não parece que é fio a fio, né? E esse aqui lado bem mais grosso, e assim, tem várias falhas. Eu não sei se as falhas vai dar pra ver direito pelo vídeo, mas olha aqui, tá vendo aqui, ó, no começo, ó, dá pra ver o fio, mas tá um fio bem grosso. Ó, aqui assim, ó, dá pra ver, ó, o desenho certinho. E aqui tá bem mais escuro e o desenho da sobrancelha tá diferente. Uma sobrancelha, parece que essa daqui é mais longa, sabe? Mais longa. E essa daqui é mais curta, assim, tá vendo? Então, ficou bem diferente. E aí eu fui numa moça pra ver se eu fazia outra por cima. Ela falou que não tinha jeito. Não tem como, que eu tinha que retirar pra depois fazer outra. E aí que veio pra eu fazer a remoção a laser. Ela falou assim que tinha que ter saído em 1 ano. Como não saiu, a mulher que fez atingiu uma camada da pele muito profunda, que se equivale a uma camada que a tatuagem atinge. Então é assim, minha sobrancelha virou uma tatuagem mesmo. O valor de cada sessão é 150 reais. E não tem como saber quantas sessões vai precisar, porque vai depender de como vai ficar o resultado de cada uma. Depois da primeira sessão, vou ter que aguardar no mínimo 40 dias para fazer uma outra. Eu vou vendo como vai ficar. Se der pra tampar com maquiagem, às vezes eu nem faço mais. Faz 40 minutos que eu fiz a primeira sessão e tá assim, ó. Assim que eu fiz, eu vou deixar uma foto passando, tava bem mais vermelho ao redor, assim. E os pelos estavam muito mais brancos. Agora, diminuiu isso tudo. E olha o jeito que tá. Eu achei que doeu bem menos do que eu esperava. Eu fiquei com anestésico 50 minutos e depois eu fui pra sessão. E aí, parece que bate como se fosse um martelo, sabe? Com um prego de 1 a 1. Aí aqui, assim, começa daqui e vai até aqui. Depois daqui até aqui. Aí eu senti uma dor, mas assim, uma dor que dá pra suportar. Aí conforme vai vindo pro começo, eu senti que doeu um pouco mais. Mas não demorou muito e eu achei que assim, doeu bem menos do que eu esperava. Mas assim, é importante usar anestésico. Ela dá opção, caso você não quiser usar. Mas eu recomendo que use, porque eu já vi experiências que sem anestésico dói muito mais, muito mais. Ela me falou que pode ter algumas reações. Ela falou que o pigmento vai saindo depois da sessão pelo sistema linfático e vai saindo aos poucos, e por isso tem que esperar 40 dias para uma segunda sessão. Ela falou que a minha sobrancelha, essa daqui, como tá mais escura, não iria sair na primeira sessão, então precisaria de mais. E aí eu vou aguardar os 40 dias, ver como que vai ficar, pra assim marcar.
Faz 11 dias que eu fiz a remoção e os pelos ainda estão um pouco brancos. Estava bem pior, mas deu uma melhorada, mas ainda tem, sabe, alguns que estão brancos. Eu acho que deu novas falhas, falhou bastante aqui por toda a sobrancelha, sabe? Nesse final, aqui assim, ó, no começo dessa que eu achei que clareou bastante. Só que assim, eu senti que danificou muito os meus fios naturais. Principalmente aqui assim na frente, eu senti que aqui assim, ó, caiu os fios. E teve outros fios que eu senti que quebrou, sabe, pela metade. E alguns fios aqui também dessa sobrancelha, eu senti que eles ficaram... Sabe quando fica meio assim, não fica retinho o fio, mas fica meio assim, sabe? Meio irregular. Então, eu acho que isso foi um dano que o laser trouxe, só que uma coisa que eu não esperava, porque, claro, eu quero retirar a micro, mas eu também não quero perder meus pelos naturais. Tô há quase 2 meses da primeira sessão de laser, e eu venho aqui falar que minha sobrancelha não tá muito boa. Eu não sei se vai dar pra ver direito no vídeo, mas ainda tem pelos brancos, mesmo depois de 2 meses. Olha aqui, tá vendo? Aqui, acho que aqui vai dar pra ver melhor, ó. Tá vendo que ainda tem pelos brancos? E aqui, ó, no começo da minha sobrancelha tá falhado, não é só a micro, tá falhado os pelos mesmo. E eu achei estranho, porque ninguém nunca me falou que os pelos caíam. Porque eu fiz pra remover a micro, não os meus pelos naturais. E aí, quando eu fiz, né, a primeira sessão, a mulher deu o papel e nenhuma hora fala que o pelo cai. E eu já achei estranho. E aí, eu entrei em contato com outras pessoas que faziam esse mesmo procedimento de laser e perguntei se isso era normal. E as duas falaram que não, que os pelos não têm que cair. Uma delas falou, inclusive, que passa um produto antes para os pelos não ficarem brancos. E com meus pelos que estavam brancos, que estava muito pior. Agora melhorou, porque antes estava muito pior. Tava praticamente tudo branco. A mulher falou assim que não é normal ficar branco tanto tempo. A mulher que fez o laser, ela falou horas, e depois o pelo ia voltar a ficar normal. E não ficou. Eu já achei muito estranho. E a mulher, outra mulher, falou assim que não ia voltar os pelos naturais, só à medida que minha sobrancelha fosse crescendo. Então, se eu quisesse pintar, poderia pintar, porque não ia voltar. E eu já achei isso um pouco estranho, e eu achei assim que eu senti que eu fui enganada. Porque uma coisa é a mulher falar, ai, horas sua sobrancelha volta ao normal, e depois passa dias, semanas, meses, e não volta, eu me senti um pouco enganada, sabe? Eu acho assim, a mulher tem que me falar o que vai acontecer depois, sabe? Pra eu estar ciente, eu tinha compromisso, aí o que eu fiz? Eu mesma em casa, com o produto que eu tinha, fui e pintei, pra não ficar feio, porque tava feio sim. E o negócio assim, uma coisa é você ficar com uma sobrancelha feia uma semana, dias, agora meses. Aí eu me senti muito enganada e eu não voltei nessa mulher que eu fiz essa primeira sessão. Inclusive eu desmarquei, que já tava até marcado a segunda sessão há 1 mês atrás. E eu desmarquei porque eu não ia voltar nela mais, porque eu me senti enganada. E eu fiquei com muito medo dos meus pelos da sobrancelha não nascer mais. Porque até hoje, depois de 2 meses, não nasceu. Aqui, assim, eu não sei se no vídeo vai dar pra ver direito, mas aqui tá vendo que tá falhado? Esse lado aqui foi o lado pior. Esse lado aqui ainda tá com os pelos aqui, tá vendo? Mas esse lado aqui não tá. E eu fiquei preocupada. E eu falei, claro que eu não vou voltar nessa mulher pra ficar sem micro e sem sobrancelha, sem pelo, né? E aí eu vou anotar aqui, deixar passando, e eu vou falar o nome do laser que ela usou, que é o ND IAG Q-Witch. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas esse laser aqui que foi o que arrancou meus pelos. E eu simplesmente não recomendo ninguém fazer com ele. Se você quer remover sua micro, pergunta qual laser que vai ser usado. Se for esse, gente, corre, não usa. Porque senão você vai ficar sem pelo, sem micro. Eu não sei se meus pelos vão voltar a nascer.
Eu não faço ideia. Eu só sei que aí, pensei, então eu vou tentar com outra pessoa. E eu entrei em contato com essas. Uma delas não tem dia de sábado. E como eu não tô morando na mesma cidade que eu faço laser, não tinha como eu fazer durante a semana. Aí não teve jeito de eu fazer com essa mulher. E marquei com uma outra. E esse laser que essas duas outras usam, eu vou deixar escrito aqui pra vocês também. É o NDI, o começo é o mesmo. O It Shed, o final é que muda. Então esse eu não fiz. E aí, gente, eu fui pra fazer a segunda sessão. Fui lá na mulher, aí quando eu chego lá, não tinha nem estúdio. Alguém me indicou. E eu pensei que essa mulher fosse me atender normalmente, né? Quando eu chego lá, não tinha nem uma placa falando estúdio, alguma coisa assim, salão, não tinha nada. E aí eu entrei em contato com a mulher e nada de atender. Eu bati a campainha, nada de me atender. E aí eu entrei em contato com ela, liguei e ela falou que ela estava em outra cidade, que eu não vou citar, e que ela não iria me atender porque ela esqueceu do meu horário. Nota-se que eu paguei adiantado, porque estava numa promoção para eu pagar o preço promocional, eu tinha que pagar adiantado. E eu gastei com Uber indo lá, tudo. E a mulher não me atendeu. É isso, é a segunda vez e última tentativa, porque eu falei, eu desisto. A segunda vez já dá errado. Aí a mulher me reembolsou o que eu gastei, porque eu acho que tem que reembolsar sim. Porque eu fui lá e eu não ia remarcar outra vez pra ser feita de boba, sabe? Não ia. Então, se vocês quiserem fazer esse procedimento em Uberaba, tomem muito cuidado, viu? Eu vou deixar passando pra vocês a foto do antes de eu fazer a micro e de agora. O antes e depois da primeira e única sessão. Pra vocês verem. Eu achei que clareou bastante. Olhando assim, não parecia. Agora, olhando as fotos lá da lado, deu pra ver que clareou muito. Eu acho assim, talvez não ia precisar de tantas sessões, mas umas duas talvez já daria o tanto, né? E aqui, ó, tá vendo? No final aqui ela clareou bastante. E aqui eu achei que essa sobrancelha de cá, ela ficou umas partes meio amarronzadas, sabe? Tirou um pouco daquele chumbo, sabe? Um preto meio acinzentado, sabe? E essa daqui, ela continuou, mas ela falhou mais do que tava, porque ela já tava bem mais falhada do que essa, né? Comenta aqui embaixo se vocês acharam que deu diferença do antes e do depois. E eu queria que vocês comentassem aqui, se caso vocês fizeram essa micropigmentação, o laser, né, pra remover, se caiu os pelos, se deu resultado logo na primeira sessão, quantas sessões vocês precisaram fazer pra terminar, comenta aqui embaixo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve nesse canal se você não for inscrito. Curta esse vídeo se vocês gostaram. E ative o sininho para ser notificada de quando eu postar um vídeo novo. Beijos e até a próxima. Tchau!